eu postei uma coisa que era um link de um jornal. Alguém foi lá, se achou ofendido. Ah, porque olha, não é pra ficar comentando sobre isso, sobre a vida particular. Opa, não é vida particular. Eu postei um link, um assunto envolvendo 2 vereadores. Olá, boa noite, galera. Tô aqui, estamos aqui. Hoje eu tenho de convidada, tá? A Esther. A Esther é a mãe da Luna, de 4 anos. Uma fofura que eu vi na tela com você. Fiquei encantada. E, gente, vamos voltar hoje ao mesmo assunto de semana passada, aquela toda a situação sobre as crianças autistas, sobre o que está acontecendo em sala de aula, sobre o atendimento, sobre o cuidado que essas crianças está sendo negligenciado, tá? E toda uma situação muito estranha que houve agora essa semana sobre uma diretora que procura a Esther, fala uma situação, passa uma determinação, só que aí quando a Esther procura o presidente do sindicato para contar o que está acontecendo, aí a secretária da Educação, e antes disso, até mesmo, a líder do governo na Câmara vem falando que não estou sabendo disso, o que está acontecendo. Então a gente vai bater um papo aqui, coisa rápida, só para informar vocês, a Esther também vai fazer um convite muito importante, tá ok? E aí eu já vou te dando... Seja bem-vinda, muito obrigado por você estar aqui, por você estar participando conosco de toda, né, esse debate, esse bate-papo. Eu só tenho a agradecer. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer a todos. E aqui hoje eu represento aproximadamente umas 330 mães, só do nosso grupinho fechado. Então, a Esther hoje aqui são essas mães. Eu venho falar em nome das minhas companheiras, das minhas irmãs, tá, que vem sofrendo aí alguns abusos por parte de poderes, né, de poderes que, infelizmente, hoje é o que mandam e desmandam. E o que acontece é o seguinte, nós tivemos, semana passada, uma colocação da Secretaria de Educação, através das suas instituições educacionais municipais, creches, escolas infantis, as quais convocaram os pais de deficientes em momentos distintos para fazer um comunicado. Qual foi esse comunicado? Foi que, a partir dessa segunda-feira já, né, os atendimentos que eram individualizados das crianças não seriam mais individualizados. E que, a partir desse momento, seriam feitos atendimentos com grupos coletivos de deficientes para um atendimento. Ora, eu abordei essa questão no mesmo momento e já tinha questionado, né, o porquê daquela situação que a gente estava, de maneira singular e não coletiva, está ocasionando, porque ali a gente já viu alguma coisa acontecer estranho. Porque normalmente eles fazem uma reunião para fazer uma convocação com pais, né? E aí o que foi passado para mim? Que tinha sido feito esse rearranjo dentro das escolas para atender uma logística interna deles ali e que eles acharam de certo que seria dessa forma. Eu não questionei muito no primeiro momento, saí dali, encontrei uma mãezinha na porta, na saída, que já estava chorando com o filho no colo, com a sua atendente entregando, que é a minha amiga Gabriele, foi a minha primeira parceira nessa situação, a qual ela só sabia olhar para mim e chorar com o filho no colo. E eu lembro que ela falou, não sei o que fazer. Eu só falei pra ela assim, não chora. Esquece, desculpa. Eu falei pra ela assim, não chora, que você não tá sozinha nessa, nós vamos lutar. Partiu, já era fim da tarde, de sexta-feira, o que se faz? Absolutamente nada. E eu fui pra casa e dentro de mim eu falei assim, eu não vou permitir que isso vá acontecer dessa maneira tão covarde que foi feita com a gente. E eu só falei pra Gabriela, me passa o WhatsApp. Eu fui pra minha casa, peguei minha impressora, já comecei a montar um monte de prospecto, montar grupo, que é esse movimento aqui, ó. Fui eu mesma que fiz, fim de semana inteiro, tá? Fiz. E quando foi na segunda-feira, eu falei, Gabriele, vamos pra porta da escola. Ela falou, vamos. Vou estar lá no meu Instagram, lá, eu e a Gabriele, 10 para 7 da manhã, já na porta. Nós paramos todo mundo, todos os pais, típicos, atípicos, pedindo ajuda. E aí começou o movimento. Gente, não vai ter jeito, vou ter que desligar. E aí começou o nosso movimento em prol, né, dessa situação. Por quê? Porque nós precisamos preservar os direitos das crianças com deficiência, porque assim, hoje nós temos uma ascensão dos autistas nas escolas. Praticamente 80% dos deficientes hoje nas escolas são autistas. Nós vamos falar sobre isso, né? Sobre esse crescimento. Sim, essa ascensão, ela se dá porque anteriormente nós não tínhamos diagnósticos, né? Isso é uma ciência que não é muito recente, né? E consequentemente hoje realmente nós vamos ter uma ascensão de autistas, porque isso é novo. Os Estados Unidos estão reclamando da situação, porque cada vez mais está crescendo. Outro dia eu estava vendo uma reportagem nos Estados Unidos com a importância da ciência se investigar o que está acontecendo, porque isso aí não é só uma condição que envolve genética, então eles estão preocupados com isso. O nosso país não ia ser diferente, só que eles não se prepararam para o que está acontecendo hoje. E o que acontece, minha amiga? Nós temos essa situação. Pô, nós precisamos resolver isso, nossos governantes, porque o Brasil, ele assinou acordos com a ONU, ele assinou acordos internacionais, e foi muito bonito isso.
E aí tá aí, nós temos as nossas leis, nós temos a nossa Constituição, que se foi baseada para essas leis, nós temos a LBI, que é a Lei do Estatuto do Deficiente, como também nós temos uma lei específica para o autista. Hoje, gente, o autista ele se enquadra como deficiente, tá? Isso é lei, tem na Berenice Piana. E nós temos também o ECA, que é o nosso velho amigo ECA. Sim. Hoje eu ia que trazer... é o base, né? Vamos Sim. assim dizer, de todas as leis de tudo, Sim, o ECA exatamente. é a base O berço né, do berço que rege direito todos, da criança e do isso, adolescente. que vem todos os outros. Eu ia trazer uma amiga hoje, a Fernanda. Fernanda, um abraço, minha amiga, que tu tá na luta hoje, no teu movimento aí. Eu tô vendo forte, parabéns. A Fernanda, ela ia vir aqui comigo hoje, eu ia te fazer uma surpresa, mas ela tava com uma demanda, não pôde vir. Mas ela é uma conselheira tutelar muito ativa na cidade de São Vicente, muito amiga minha, sempre presente na luta. Tem o Alex também, que foi um conselheiro, que é, na verdade, um suplente também, que é parceiro meu de outras lutas, que já não é minha primeira luta, gente. Eu já batalhei, só que eu não expus isso em redes sociais, mas dessa vez houve essa necessidade, porque o negócio eu tá acredito feio. muito, gente, Então, que é assim que precisa. O que aconteceu? Viralizou o negócio, né? Começou meu Instagram, eu tinha 300 pessoas no meu Instagram, eu acho, porque eu nunca fui de mexer em redes sociais, né? Eu sempre fui muito pacata nesse sentido. E aí eu comecei a ver meu Instagram, 7 mil, 8 mil, aí daqui um pouco 10, daqui a pouco sobe de novo, e o apoio crescendo, e a gente na porta fazendo um movimento. E nós fomos para a Câmara, né? Eu fui para a Câmara pedir apoio no Legislativo. A primeira pessoa que eu recorri, eu só expliquei para ele assim, eu falei com o Marcinho, a primeira pessoa, não é que eu escolhi, foi a pessoa, eu veio na minha frente assim, ó. Eu fui desesperada falar com ele. Fui desesperada, porque eu acho que isso não é bandeira de partido político. A gente não está falando de política. A gente está falando de um contexto, sociedade. de um contexto que está envolvendo a política, porém, e não é caráter político. Eu quero deixar isso muito bem claro para todo mundo, que isso aqui não é promoção política. Exato. Isso é uma promoção de causa, e justa, entendeu? E tudo que eu tô fazendo, tá tudo do meu bolso. Eu faço sozinha, é tudo, minhas gasolinas, tudo que eu tô fazendo, é tudo do meu bolso. Então, gente, é sério. E o que passam pra gente nessa situação? Nada, né? Então, assim, tiraram os direitos dos nossos filhos de ter atendimentos individuais, porque eles seguiram... Então, vamos lá, né? é isso que eu quero saber. Desde quando? Quando começou? Porque assim, ó, sou bem sincero, eu tava falando no último programa ainda, eu comentei sobre isso, que quando começou a lei, foi em 2015, não foi que instituiu a lei a LBI, tratando, vamos assim, definindo, tratando sobre o que tem que ser, normalizando a situação. E eu lembro que nessa época, lógico, todo mundo, né, aprendeu ali na raça. Eu trabalhei na educação, eu trabalhei em creche, eu trabalhei em colégio. Então, assim, eu vi no começo quão era difícil, né, porque era uma coisa assim, uau, vamos ter que aprender na raça, mas era diferente. Agora, pra mim, de uns anos pra cá, assim, de 4 anos pra cá, de 5 anos pra cá, principalmente, sinto muito, podem falar, mas, não, de 4 anos pra cá, eu vi a coisa fazendo assim, ó, fechando salas. O que houve? O que aconteceu com a educação especial? Vamos aqui lá. dentro da SEDUC, ao seu ver? Olha, eu vejo que esse assunto da educação como um todo, ela já não é novidade para ninguém. Eu vou fazer uma observação aqui para vocês de uma coisa. Nós temos hoje uma prova como se fosse um Enem dentro das escolas estaduais, que é voltada para as crianças que vêm de ensino oriundo público, né? Para dar uma oportunidade para eles, além do Enem. E eu esqueci o nome, agora me fugiu à mente o nome dessa prova, que é um Enem para eles. Isso não é nem difundido nas escolas, não tem nenhum tipo de preparação. A minha filha hoje, ela estuda engenharia agronômica na Exalc devido a esse processo, a essa prova. E eu vinha pegando no pé da minha filha, eu falei, ó, Provão Paulista. Quantos anos sua filha tem? Minha filha agora tem 19 anos. A minha filha sempre estudou na escola pública e ela falava, mãe, não vai dar, não vou fazer, ninguém fala nada na escola. Sabe como é que a prova foi aplicada? De um dia para o outro, deram a prova para as crianças assim na escola. E aí, quando ela falou que fez a prova do Provão Paulista, eu falei, como você fez a prova do Provão Paulista? Aí ela falou, eu fiz. Eu falei, mas ninguém falou, não avisaram nada. Ela conseguiu passar na Unicamp e na Exalc. Mas beleza, ela escolheu fazer engenharia agronômica. Eu falei assim, tu vai que eu vou te ajudar. Você vai, né? Hoje ela tá lá, ela é bolsista, ela mora na moradia da faculdade. Agora, eu tô falando isso, gente, pra vocês verem como é o pouco caso, porque ninguém quer incentivar o teu filho a ter uma qualificação para ser um futuro cidadão amanhã melhor. E isso aí é uma filosofia já que não é... Isso aí já é estratégia do sistema já faz tempo. E não ia ser difícil, não ia ser diferente hoje do que a gente está vivendo. Gente, a decadência é muito grande. Eu tenho amigas, companheiras que trabalham nas instituições escolares, nas creches, e assim, hoje elas estão super saturadas. Assim, o psicológico... Não é só as crianças péssimo, né? atípicas, não é só o deficiente, sofre. não, é a criança como um todo. Exato. A gente está fazendo um movimento aqui pelas crianças que tiraram os direitos delas individuais, senhora secretária, né? Porque a senhora, coletivo. A senhora veio falar para mim que a senhora não deu ordem nenhuma para cancelar atendimentos, a senhora cancelou atendimentos individuais, que é direito lá da lei, tá? Da Lei Berenice Piana para os autistas, tá certo? E elas
estão tratando a parte de berçário, é que infelizmente a gente não pode mostrar aqui e gravar, porque senão vocês vão fazer, sabe o que é nossas amigas? Vocês vão cortar as horas extras dela, vocês vão prejudicar elas, porque é isso que vocês fazem. Não, e outra, né? Tem toda aquela situação de falar, olha, eu vou processar, não, né? Mas Querendo demitir, o aquela coisa engraçado toda. é que a mesma situação da diretoria que para fazer greve e manda você embora com teu filho na porta da escola na greve, é a mesma que tá abordando hoje, dessa maneira, os funcionários dela falou, se você, porque tá assim, tá? Estão sabendo que as meninas estão no grupo, aí tiram print, mandam pra diretora, pra vice-diretora, pro raio que eu parta, e aí fala assim pras meninas, e aí no outro dia, já tá um com cara feia pro outro, aí esse sistema. Tanto que eu já falei pras meninas, fazem reclamação na ouvidoria do sindicato pra denunciar que vocês não têm amparo do sindicato de vocês, tá certo? É por isso que eu procurei o Adriano Pichochó, e o Adriano Pichochó declarou pra vocês todo o apoio. Só que ele precisa que vocês formalizem isso, meninas, não é pra ter medo. Exatamente, não. E outra, eu tô num grupo, elas sabem, aliás, eu sei bem como é que é isso, porque há umas 2, 3 semanas atrás, porque eu postei uma coisa que era um link de um jornal. Alguém foi lá, se achou ofendido, porque olha, não é pra ficar comentando sobre isso, sobre a vida particular. Opa, não é vida particular. Eu postei um link, um assunto envolvendo 2 vereadores. Eu não estou postando que a Esther está na praia. Olha, a Esther tá viajando. Não, eu postei que, olha, o jornal lá tá falando sobre as 2 pessoas. E aí por isso que eu acredito nessa situação que você tá falando. Eu não né? posso, amiga. Porque eu sei, eu tô num grupo. Então, aí eu peguei, o que eu fiz? Um grupo me chamou. Paula, absurdo, não sei o que. Vamos fazer o seguinte? Vamos montar outro. E lá a gente comenta sobre várias situações. Ótimo. Eu tenho o maior carinho com elas, porque eu tenho depoimento de mães que conseguiram resultados significativos com os filhos, com toda a dedicação que elas têm. Mesmo algumas não possuindo, talvez, certas especializações específicas, mas outras, elas conseguem dar o máximo delas. Exato. Porque, assim, o tratamento individualizado, ele não é à toa, né? E para te falar da lei, eu não sei te falar precisamente a data das sanções das leis, mas nós temos essas leis. Nós temos a lei da LBI, que é a Lei do Estatuto do Deficiente, que ele abrange como um todo de 2015. A relação dos deficientes. Ela não é voltada para a educação somente, tá? Ela é um contexto generalizado, mas a Lei Berenice Viana, ela é focada e voltada para o autista. E na questão do autista, como nós temos aí hoje mais ou menos um percentual de uns 80% de autista nas redes, nós temos a nossa lei que diz respeito assim que quando houver a necessidade, né, terá o direito de ter um atendimento individualizado. O que é esse, desde que seja comprovado? Isso aí é um documento. Quem comprova isso? Um médico. Através de um laudo. No laudo médico, ele tem por obrigação de seguir critérios do DSM-5. Tá? Não sei se vocês sabem, gente, mas eu vou falar, o DSM-5 é um manual, aqui eu tenho minha colinha, é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, tá? Ele descreve o autismo como um transtorno de espectro autista-TEA, caracterizado por déficits persistentes da comunicação, interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento ou interesse. Os médicos, para laudar o filho de alguém, ele tem um processo minucioso. Quem acha que médico dá laudo à toa assim? Eu não sei, possa, só que ele vai ter que cumprir com as penalidades se descoberto. Responde por isso, né? Eu achei bonito uma médica que falou pra mim, falou, Esther, pra gente diagnosticar hoje uma criança é um assunto muito sério, porque você pode rotular uma criança pro resto da vida. Exato. Certo? Então, um médico correto, coerente, o que ele vai fazer? Ele vai escutar a mãe, ele vai fazer uma observação, vai encaminhar para uma equipe multidisciplinar para avaliar, porque tem condições que são pontualíssimas, que o médico, em pouco tempo, né, não sei quantificar, porque vai de padrão para médico, o médico ele segue esse padrão, tá? O médico não escreve à toa, então para ele dar um diagnóstico ele tem todo esse embasamento. Então quando ele não tem a certeza, ele já envolve a criança, já mesmo assim ele encaminha para uma equipe multidisciplinar para fazer suas terapias. E através dessa equipe multidisciplinar é feito um desenvolvimento de um programa onde vai haver um período onde a criança vai ser avaliada por uma equipe multidisciplinar e através desse relatório o médico vai fazendo um acompanhamento para assim decidir dar um diagnóstico. E tem outra coisa. Um diagnóstico, ele pode ser um TEA, a criança, quando ela é pequena, muito pequena, você não consegue caracterizar o que agrega junto às comorbidades. Porque nós temos as comorbidades associadas, né? Muitas vezes temos. Que foi o que eu te perguntei hoje sobre essa situação dos níveis, né? Sim, que eu não aí o que nada. acontece? Dificilmente, até uma certa idade, eu não sei se é 8 ou 12 anos, você consegue dar um grau de suporte hoje para uma criança. Eu mesmo levei a minha aluna no Detran para fazer uma perícia no Detran e a perita do Detran, mediante todos os acompanhamentos da aluna, ela laudou a minha filha no suporte moderado. E tudo bem, né? Minha filha passa tanto no particular quanto no SUS, faço questão. Sabe por quê? Porque eu acho importante a gente ter o acompanhamento do Sistema Único de Saúde também, gente. Porque ninguém aqui quer usar... Tem gente que acha que ser autista é bonitinho, que é status. Gente, ninguém tem noção o que é isso. Mas chegou a se banalizar. Tem muita gente que já não aguenta mais escutar essa situação, porque tem muita gente que se aproveita das situações, amiga. Você não faz ideia. Então é um assunto muito sério e ninguém sabe o que é uma vida de uma mãe atípica. Ninguém sabe o dia a dia. Ninguém sabe porque não frequenta, não conversa com uma diretora. Eu acredito que para as pessoas
pessoas terem uma decisão como essa, por exemplo, elas deveriam consultar uma equipe multidisciplinar, reunir, porque assim, você acha que uma gestão que começou agora em fevereiro, praticamente, porque o Brasil começa a funcionar depois do carnaval, entre aspas, porque a gente teve um monte de feriado. Você acredita que, como é que pode uma gestão começar um governo fazendo essas modificações, as quais, amiga, foram adotadas pelo nosso querido governador, porque o nosso querido governador, ele implantou diretrizes, tá, na educação. O que é essas diretrizes? Diretrizes é um contexto de normatização interna, como você é funcionária pública também sabe, que eles mudam de tempo em tempo para fazer uma formalização de condutas internas, vamos falar assim. Só que eles pegaram essas diretrizes, as diretrizes que eram para ser aplicadas dentro da escola, e estão colocando como lei. O que é? Eles estão rearranjando grupos de criança, por exemplo, a criança que tinha direito a ficar com um atendimento individualizado, como pede a lei, como é de direito à lei, eles estão colocando uma atendente para até 5 crianças, para ela atender uma atendente para até 5 crianças. Mas isso já está regulamentado? Isso não é lei. Isso não é lei, eles fizeram rearranjo. O que eles fizeram? Eles procuraram essas diretrizes internas para realocar os funcionários, porque eles não têm a quantidade de funcionário para atender a demanda, segundo a que a gente ouve aí nas notícias o tempo inteiro. Na verdade, governo, que é o que vocês vêm dando resposta, que a secretária ela falou que não deu ordens a respeito do cancelamento dos atendimentos. Realmente, ela não deu ordem nenhuma de nada. Simplesmente ela quis aplicar uma diretriz de fazer o rearranjo com os funcionários que ela tem na escola, mediante o que ela tem, para tentar resolver o problema que, para ela, né, eu não sei se ela já acompanhou uma vida de um dia só numa creche, para ela saber como é que funciona. Não, mas ela já foi diretora de unidade, então ela já tinha conhecimento. Olha, para começar, né? Eu não tenho nada contra ela. Não, ninguém aqui tem, mas o que a gente está tentando entender é essa situação. Quando que começou a fechar? Porque o que eu vejo no grupo toda hora falando é fecharam a classe especial. Fecharam a classe especial. Não, gente. O que aconteceu foi que acabou os atendimentos individualizados e agora não mais é individualizado. Ou seja, uma atendente ela vai ficar com um grupo de deficientes. Só que eles não tomaram uma premissa que é o seguinte, que cada deficiente, independente do que eu acho difícil, ainda tem os seus graus de suporte, como eu te falei, você para definir um grau de suporte da criança, não é simples assim. Então, eles estão pegando assim, ó, você que é nível 1 vai para cá, a turminha do nível 2 vai para cá. Aí eles pegam 3 crianças, deixam com a tia do nível 1, deixa com a tia aqui. Uma tia para 3 crianças. E aí o nível 2 vai para cá. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma situação, a gente vai provar, tá? Nós temos depoimentos das mães, nós vamos levar a público isso tudo que eu tô falando aqui no movimento. E eu tenho uma mãe que ela tem um filho que é suporte 3. E junto com o filho dela tem uma criança com paralisia. Ele é totalmente dependente para uma única atendente. Agora eu falo para você, lá na lei do autista, o autista, lá não tá dizendo o autista nível 1, nível 2, nível 3. Lá na lei, porque me falaram hoje, né, que a lei não é clara, tá? Me falaram hoje que a lei não é clara. E eu queria saber onde é que a lei não é clara. Que a lei peca. Então, é isso que eu quero entrar nessa questão com você. O que, tá? Eu sou uma pessoa ignorante. Vamos lá, é o que eu estou ouvindo também. Certo. Você viu eu comentando semana passada aqui sobre uma criança do José Grego, que esse menino, essa criança, ele só mexe o olho. Então, é uma criança que precisa, né, de uma atenção especial, restrita só a ele. Por quê? Pra se alimentar, pra tudo. Ele vai precisar de apoio. Certo. E aí, colocar essa criança que está ali, nessa necessidade imóvel, pra aquela tia tomar conta de mais 2, 3, de fato, não cabe. O que eu estou ouvindo é o quê? É que nessa situação que você tá falando do suporte, tem o suporte 1, suporte 2, suporte 3, é que assim, é esse nível. E que tem criança que é autista, mas a criança ela senta aqui, se eu virar e falar, fica quietinho, ele fica, ele escreve. Então assim, ele tem uma boa, né, eu vou te falar... entendimento, eu não sei qual é o termo que se usa, mas aí eles estão alegando o quê? Nesses casos, quando se tem, né, esse nível... então pode ficar, até 5 crianças, nesse caso a tia fica ali só auxiliando. Então, mas o que só que aí eu tô vendo o quê? Com perdão, o que eu tô vendo? É que ali no dia a dia, se está misturando esse grau que tá ali totalmente dependente com com o 1, com o 2. Opa! Eu só queria entender de onde eles tiram isso, né? Porque já para começar, eu desconheço isso, para mim é até preconceito você titular as crianças, porque existe um documento, para toda criança deficiente na escola, existe um documento dela que é o seu laudo médico, onde o médico descreve todas as suas particularidades. E eu vou elucidar uma coisa aqui para vocês, que é uma coisa muito importante, que cada pessoa é uma pessoa diferente. E o autismo, gente, ele se comporta em cada indivíduo de uma maneira distinta. Ou seja, independente dele ser um suporte moderado, severo, ou que seja, ele vai ter suas características, só que ele não é uma doença como uma gripe, como uma pneumonia, que você sabe que aquele sintoma é uma doença. O autismo não é doença.
O autismo, ele é um espectro que ele se comporta em determinado indivíduo de maneiras distintas. E para você abordar uma conduta dessa, a qual está sendo adotada nas escolas, primeiramente deveria ter sido através de uma equipe com médicos multidisciplinares para poder desenvolver uma metodologia eficiente e eficaz para esse sistema e não fazer simplesmente o que fizeram e o que estão fazendo. Então é por isso que nós estamos aqui. Eu quero que vocês entendam que esse movimento é visando procurar isso. Nós precisamos fazer as coisas de uma maneira efetiva e eficaz. E o que não está sendo feito, e o que eu abordei com a correspondente da Secretaria de Educação, que me recebeu a portas fechadas, porque me convocaram para uma reunião com a diretora, e quando eu cheguei lá na porta, Paulinha, eu já sabia que não tinha só a diretora lá, porque graças a minha comunidade é grande, viu? Muito grande. Então eu já sabia que eu não ia estar sozinha, e eu levei umas companheiras. Cheguei lá na porta, falaram que era só eu para entrar. Aí eu já fiz barraco, a gente fala barraco, ela falou, não, sozinha eu não vou entrar. Eu não vou entrar. E não entrei, eu falei... Não, por que não receberam as mães? Não vão receber. Aí são mães também. Deixaram as mães entrar, por quê? Porque testemunhas. Né? Eu preciso de testemunhas. Aí cheguei lá, tava lá minhas amigas da direção, elas são maravilhosas, né? Maravilhosas. Por estar fazendo essas coisas assim na covardia, eu tô achando super legal, viu? Parabéns. E aí cheguei lá, tinha umas correspondentes da Seduc, tudo bem pra mim, né? E ela falou, é uma pessoa super gente boa, bacana, profissional, ela estava fazendo a parte dela, tentando me convencer de algo que só existe na cabeça deles. Então... Que é isso que eu tô falando agora. Isso que vocês estão ouvindo aqui é porque eu já tomei muita surra. E para eu estar aqui, eu ainda falei, vocês acham que mãe de deficiente, ela é assim? Por quê? Porque o tempo inteiro ela tá lutando contra o convênio, contra a escola, contra não sei quem, contra a sociedade. Então ela tá o tempo inteiro armada. Então as pessoas falam que mãe de deficiente é barraqueira. Não é, tá? Não é. Nós simplesmente já estamos num ponto que ou a gente estuda... É muita mágoa, né? É muita revolta. Então assim, às vezes eu falo, pô, mas ela é enérgica, ela se coloca... É porque não dá tempo de descansar. Não dá tempo de você parar e falar, nossa, eu tô relaxando. Não dá, porque é tiro que vem para todo lado. Então, essa nova situação que tá acontecendo com a gente, ela tá afetando uma rede como um todo, porque as crianças que são típicas, elas estão sofrendo, porque elas estão ali no meio também, e elas têm todo o direito, e elas têm o direito delas de ter acesso à educação, as deficientes à inclusão. Então, é como eu te falei, se você não desenvolve um projeto com uma base eficaz e efetiva, né? Então, é isso que eu tô falando. Quando eu trabalhei, fomos na raça lá atrás, ó, na época que nem tinha o que se tem hoje, o conhecimento, não tinha essas coisas, era um ou outro laudo e tal. E foi na raça. Foi assim, sabe, pegar, eu falei sobre isso, tinha uma sala aqui no Abraão Jacob, que as crianças eram surdas, mas totalmente analfabetos. E conseguiram, né, os profissionais ali, quando se teve essa inclusão, as crianças conseguiram, a coisa mais linda, conseguiu ser alfabetizada. Então, assim, não teve o interesse? Por que se teve? É isso que eu tô tentando entender até agora, Esther. Por que teve o interesse lá atrás, o carinho, essa atenção? Por que se montou escolas pilotos, classes pilotos? Lá atrás, a aluna nem existia ainda, mas tipo, a gente já tinha esse trabalho, esse serviço. E por que foi tirado? Porque é aquilo que a gente estava falando. Volta lá atrás no começo, quando você falou. Até os Estados Unidos, os cientistas estão tentando entender se esse boom, né, de TEA, de autismo, se envolve alguma alimentação, se isso aqui... Gente, até se analisar tudo isso, nós temos que ter hoje a consciência de que nós temos seres humanos e que hoje, você tá brigando pela sua filha, que tem 4 anos. Daqui a 10 anos, ela já vai ser uma mocinha, que já vai, né, estar num círculo que já começa a pré-adolescência, e aí, assim, em questão de 4 anos, 5 anos, ela já é uma adulta. E aí? Se você não lutar hoje, é isso, gente, que a gente tá brigando e tá falando e tá comentando sobre isso. Conversei com a Esther hoje à tarde, comentando sobre isso. A necessidade de se ter um cuidado e uma atenção para com essas crianças, porque daqui a 10, 15 anos, nós vamos ter um boom também de adultos com características e necessidades especiais, e aí? Não tiveram a atenção, não tiveram acompanhamento educacional, não teve um acompanhamento médico. E aí, como é que vai ser? E quem tem né, ainda o privilégio de ter o pai e a mãe ali cuidando, e quem não tiver? Que também tem muitos casos disso. O que vai acontecer com essas pessoas? Então, é isso que eu não entendo. O porquê que lá atrás... A educação, eu volto a falar, a educação aqui na Praia Grande era modelo. Era modelo. Né? Modelo, na Baixada Santista. Sempre foi. E agora, de 4 anos pra cá... Sempre foi. Fez assim, ó. Eu sempre bati palmas pra educação. E assim, na verdade, nas nossas cidades limítrofes, a Praia Grande, ela teve um crescimento muito grande. Ela teve um desenvolvimento muito grande. Exato. Só que esse lado foi de um lado assim, ó, né? E o outro foi... Né? Só que o que acontece... como eu lhe falei, no autismo, ele não desenvolve, ele já nasce. Então, o que acontece... Ele é um cidadão. O que acontece? Muitos adultos, hoje, não têm diagnósticos. Eles são tratados de formas distintas. Verdade. E é muito difícil hoje, até mesmo porque você chega num diagnóstico e você não tem como reabilitar muitas coisas. E a criança, vocês têm que entender que a criança vai ser o nosso cidadão amanhã.
Então, hoje, quando a gente fala em políticas públicas voltadas para a área da educação, é um tema muito sensível, porque hoje nossos pilares é a educação e a saúde. Então, se você não tem uma educação, você não tem um futuro melhor, ou seja, Exato. nós teremos governantes, vai ser sempre a mesma coisa, porque vai conseguir ter bons empregos, bons salários, bons cargos, aqueles que já vêm com uma estrutura financeira já, né, já ali com base. Agora, a população, ela vai ficar sempre desprovida. Exato. Entende? Então, o que acontece? Não podemos banalizar a educação de uma forma tão... Rasa, né? Não sei rasa. nem arrumar o adjetivo para te falar, mas hoje... É deixar no raso. Eu falo assim, ó, vocês acham que o deficiente, ele não tem capacidade para ser um bom cidadão? Imagina, e tem muitos. E outra, eu vou falar, autista hoje, se você imaginar as habilidades que eles têm, vocês vão ver, eles têm as particularidades, como todo mundo, às vezes você está convivendo com um hino, sabe? Então. Que você vai ver o quanto ele dá, ele se entrega e quanto ele produz. Se uma empresa hoje investe nos setores como esse, ela vai ganhar dinheiro pra caramba. E vou falar outra coisa, além de falar das nossas empresas, os nossos governantes, eles sabem fazer leis para aplicar para os outros, certo? Porque olha nossos empresários a situação. Meus caros amigos, vocês que são donos de instituição escolar, o que vocês falam para mim se tivesse acontecendo isso na sua escola? Você acha que você já não estava sendo aí multado, autuado? E as empresas, o que acontece hoje com as funcionárias das escolas? Porque assim, hoje nós temos uma iminente aplicação da nova NR1, que fala sobre riscos psicossociais. Ela vai ter que ser, a partir do, se eu não me engano, de maio de 2026, implantada. E, gente, eu vou falar, e o que vai ter de profissional se afastando por doença mental vai mais, ser né, Esther? E outra, mais, né? Vai ser cobrado vai colapsar, isso. Aí eu falo, colapsar. Se o cara que tem uma empresa privada, ele tem que cumprir as leis, porque senão o Ministério do Trabalho e Emprego vai lá e penaliza ele. O que ele vai fazer? Ou senão, o outro, porque o órgão vai lá. Agora, o órgão público não fiscaliza o órgão público. Que legal, né? Que exemplo nós temos. Então, você melhor do que ninguém sabe disso. Exato. Não é verdade? E é por isso que eu fico aqui batendo nessa tecla. Como assim? Eu sou da opinião que, óbvio, nós temos que dar o exemplo. Sim. E aquela situação... Eu falei isso semana passada. Gente, estão esperando o quê? Estão esperando acontecer um acidente, né? No caso, com alguma criança. E Já está. Viu? Ah lá. Só que, né? Aí jogam pra baixo do tapete. Estão esperando algum profissional perder a cabeça, ter um surto, porque pode acontecer. E aí acontecer coisa pior, porque tá todo mundo está saturado, está inconformado. E essa situação toda vai te deixando, sabe, revoltado. O problema é que você acha que isso aí já está acontecendo já faz tempo e ninguém vê. Sabe por quê? Eu não sei quais são as estratégias. Qual é a estratégia dos governantes, que eles vêm fazendo isso, a miúde, né, a francesa, e isso está ocorrendo em todo o país, gente. Em todo o país está ocorrendo. E aí, depois desse exemplo aí, dessas diretrizes do nosso governador, é que ficou uma beleza, porque a gente já tem um bom exemplo que já começa do governador, então é bom na hora da gente votar, saber quem a gente está votando, né, gente, para botar o dedinho lá, falar, vamos pesquisar a vida desse cara, o que ele fez na educação, o que ele fez na saúde, o que ele fez pelo povo. Não vote nele porque ele é amigo de fulano de ninguém, não. Vote porque ele fez alguma coisa. Vamos exercer a nossa função de cidadão aqui para não ter esse tipo de problema que a gente está tendo. Porque uma vez que vocês votam, acabou, vocês estão dando poder e não dá para fazer mais nada. E aí fica a gente toda hora. E agora eu vou direcionar para uma outra situação, tá? Porque toda hora eu tô falando aqui, eu tô cobrando a situação dos nossos nobres legisladores e nobres vereadores. Vocês já, antes dessa situação agora, tá? O que tá ocorrendo? O ano passado, o ano retrasado, vocês já procuraram a Câmara? As mães já procuraram, né, lidar? Porque eu vejo muita gente levantando a bandeira, falando e acontecendo, e tipo, na minha opinião, o pouco que você já deve ter visto, eu toda hora tô falando aqui, gente, e a Câmara? A Câmara. E nada, a parte deles, ninguém tomou nenhuma providência? O que acontece é que nós temos os lobbies. Nós temos os famosos lobbies. E nós temos os nossos queridos amigos que não querem se opor, né? E não fazem nada. Prefiram ficar de uma maneira imparcial, não tomam uma atitude, porque isso aí já é uma situação recorrente. Eu não quero... Mas, Esther, nós temos 23 vereadores. Pois é. Quando eu fui procurar ajuda, e eu não escolhi, foi o primeiro que eu fui atrás, foi pela questão populacional, fui atrás do Marcinho, e fui desesperada com o meu prospecto, falar para ele o que estava acontecendo, ele só falou para mim assim... eu tenho umas pautas disso aqui, Esther, mas assim, ele me explicou, já não é de hoje que isso vem acontecendo, ele me mostrou algumas coisas, e eu fiquei olhando aquilo ali, e eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus. Ele falou, só que é o seguinte, Esther, sozinho eu não posso muita coisa, mas se vocês, o povo
O povo vai ter voz. Então, é rede social, a gente tem que divulgar, temos que pedir apoio para o Estado. Nós pedimos apoio para o Estado recentemente, a nossa deputada Solange Freitas sinalizou esse apoio à causa, porque ela também é uma deputada atuante. E assim, a gente está procurando ajuda. Eu não quero saber de quem veio, eu quero saber a ajuda que vai vir, porque, igual eu falei, isso aqui não é bandeira política. Todo mundo sabe, tá careca de ver eu todo dia na rua, eu falando alguma coisa, mas ninguém se manifesta para ajudar. Por quê? Porque não é época de campanha eleitoral, porque a hora de fazer caridade não é agora, né? A hora da caridade é um ano da eleição. Então, não começou. Então, vai achar um deputado. Você fica lá marcando deputado por deputado, e para você chegar no deputado, você passa por uma sessão de trocentos assessores que nem vai chegar muitas vezes o que está acontecendo num deputado. Então, para a gente chegar nessas pessoas é muito difícil, sabe? Então, isso é uma situação que já é recorrente, só que nós precisamos de apoio. Nós temos um município, nós temos o Estado e nós temos o nosso governo, nós temos, né, que ter esse apoio. Porque se a gente não tiver esse apoio, não funciona. E eu não estou falando só que a gente está nessa situação aqui, falando determinada hoje da Praia Grande, mas tem as outras cidades adjacentes que estão passando por isso, Paulinha. Tá, e agora, fora então, já que não se tem apoio do Executivo e do Legislativo, o grupo de mães já procurou ingressar com denúncia junto ao MP? Aí, Ação civil o que pública? acontece? Essa classe, como aconteceu esse boom repentinamente, pegou as mãezinhas todas desprevenidas. Isso foi sexta-feira, né? Então, assim, começou agora, segunda-feira. E você se Esther, depara... essa coisa de estar fechando sala, mas, já vem, ó, mas, minha de amiga, ano. eu vou falar pra você, quando eles fazem isso de maneira distinta e eles vão equacionando isso, não dá tempo de você levantar movimentos, as pessoas vão procurando entrar com ações jurídicas particulares, não dá tempo de você mover o movimento. Dessa vez foi um caos. Então, quem partiu para falar assim, eu não aceito, eu parti e falei assim, não aceito. E eu fui à luta procurar reunir as mães, porque senão elas iam olhar uma para outra com tantos problemas que cada uma tem, que olha e fala assim, eu não vou conseguir, porque tem determinadas coisas que para algumas pessoas são impossíveis, inatingíveis, entende? Então, pessoas assim que falam assim, não, e acredita não tem que vai o conhecimento, dar certo, né? são poucas. Então, a gente encoraja uma a outra. A palavra é essa, encorajar umas às outras, entendeu? É isso que eu quero também te perguntar. Dentro, tá, o município, a sociedade, você sente que tem a adesão, o apoio, ou, né, porque eu sou muito sincera, eu tô no grupo onde tem várias servidoras, vai desde merendeira, servente, professoras e atendentes. E aí muitas reclamam, tipo, a gente fala pra mãe, professora falando, a gente fala pra mãe, olha, tem que levar a criança, tem que buscar fono, tem que não sei o quê, e não vai. O que você me diz sobre isso, sobre essa adesão, sobre essa coisa dos pais, da obrigação, da responsabilidade? Então, essa cobrança, ela tem que ser feita periodicamente, você concorda? Porque, assim, é de direito da criança. Nós temos os AEs, que existem, e a minha filha mesmo... Que é AE? O AE é um núcleo de equipe multidisciplinar para os alunos das escolas municipais, pelo menos. Então, toda a rede. Quando eles têm alunos, né, com um tipo de deficiência, eles mesmos encaminham para esses planos. Então, as crianças, elas têm o atendimento no AE, porque muitas só fazem terapias pelo SUS e não tem tanta disponibilidade. E assim, né, essa questão é direito da criança de fazer o tratamento. Então, Sim. cabe ao Departamento de Educação avaliar o comportamento dos pais na evolução dos filhos e denunciar ao Conselho Tutelar, aos órgãos competentes, para que sejam tomadas as devidas providências. Eu acho assim, né, direitos são direitos, deveres são deveres. Então, nossos filhos precisam, né, quando a mãe e o pai não têm condições, tem o BPC, que eles podem recorrer, não resolve o problema de ninguém, pelo contrário, eu acho que ninguém sabe o que é um custo de um remédio para um autista. A minha filha outro dia foi tomar um canabidiol, que eu olho para você e falo assim, você não quero nem falar para você quanto custa, porque é surreal. E antes ela tomava o Aristab, que eu pagava 400 e pouquinho. Que já é caro, e eu, quando conseguia, né? com o meu médico, eu pedia para ele me doava e eu doava para outras mães. Tá entendendo? Que já é caro, né? Hoje em dia, eu tava reclamando hoje com uma amiga minha, eu falei, difícil. Gente, hoje em dia já não existe mais aquele remedinho de 50, 80 reais. Qualquer antibiótico hoje é 400, mas 500 reais. Mas o custo de vida realmente, porque assim, tem mães que realmente, de fato, não conseguem trabalhar, dependendo da condição que o filho tem. Tem mães que é estritamente dedicada para poder você lidar com essa questão de inclusão. É muito dependente, sim, de uma pessoa específica para poder ajudar essa criança. Uma mãezinha agora há pouco tinha me chamado e tinha falado, Esther, meu filho, ele tá junto com uma criança que tem paralisia, qual eu tinha mencionado anteriormente, e ela me mostrou o vídeo da alegria que ele aprendeu a fazer umas letrinhas. Ele tem 4 anos, e aí ele tava desenvolvendo na lousa, e aí as tias gravaram e bateram palmas, porque aí você vibra e fala assim, eu tiro pela minha, que o envolvimento delas são maravilhosos, gente, como elas são maravilhosas. E aí, hoje, ela me mostrou o vídeo da tia com ele e com essa criança que tem paralisia. E ela falou, Esther, olha a realidade das crianças. Como é que vai ser daqui pra frente? Aí eu falei pra ela assim... Viu que a gente tava falando? Eu falei, vamos ficar forte na luta. Que
nada está perdido, não. Nós vamos batalhar por isso, nós vamos tentar reaver e reverter, porque assim, eu entendo, eles podem seguir as diretrizes dele, que eles quiserem, têm todos os direitos deles de incorporarem na organização que eles quiserem, desde que seja de uma maneira que tenha eficácia e que seja dentro dos direitos e com amparo disso. Então, E que não vê coloque, se tem principalmente médico, que não coloque a eu criança, queria né, um isso. parecer médico de algum neurologista pediátrico aqui para poder fazer uma menção. Eu não consegui ainda ter acesso a um neuro para poder dar um depoimento acerca do que está acontecendo, porque é uma situação complicada. E a questão do Ministério Público vai ser tomada as devidas providências em massa. Dessa vez vai ser em massa, porque nós temos um movimento. E esse movimento não vai ser à toa, não. Esse movimento vai ser para a gente reivindicar agora, na terça-feira, dia 3, na Câmara Municipal da Praia Grande, todos, sem exceção, pais e mães típicos, atípicos, para comparecerem, para nós reivindicarmos no governo formalmente essa questão e pedir providências do governo para que se siga a lei. E se não tem orçamento e viabilidade para tal condição, que ele acione um plano emergencial ou vai repassar para outras competências, mas o que não pode é a gente fingir que isso aí tá certo, porque não está certo. Eu não estou recriminando ninguém, eu só quero que se cumpra o que é de direito da minha filha e das demais, porque a gente precisa disso. Então, vão ser tomadas as devidas providências, sim, tudo que for cabível dentro das leis, né? Então, nós não vamos bater boca com ninguém, nós não vamos... mesmo porque não adianta, né? Ficar batendo boca, aí só acontece isso que a gente já tá cansada. A desinteligência. Isso. Não, e outra, fica falando, lá vem a fulana barraqueira, lá vem a não sei o que fica causando, né? Só coloca esses rótulos, só que é aquilo que você falou. Ninguém tá ali o dia a dia vendo o que está acontecendo. Ninguém tá né, passando na pele. Então é muito fácil você apontar sem saber a real situação. É bem complicado isso. Sentir o que a gente está sentindo e vivenciar o que a gente está vivenciando. E eu tô com uma sobrecarga psicológica muito grande, porque o que eu vejo todos os dias está sendo muito forte para mim, porque eu preciso estar tendo a sabedoria, a resiliência para poder lidar com isso de uma maneira onde eu consiga transmitir uma mensagem, né, de uma maneira que não seja enfática ao ponto de desagradar terceiros, porque não é esse é o intuito. O intuito é de resolver o problema, a situação, e não ir de contra a X, Y, Z. Pelo contrário, está sendo bem complicado. É simplesmente lutar pelo o que já estava acontecendo. É o que toda hora eu estou falando aqui. Gente, já tinha. Se já tinha uma situação, se já tinha ali, né, um sistema funcionando, a engrenagem tava ali, ó, tava indo. E era só, né, a manutenção, colocar ali e tal. E aí, de repente, aí começa a fazer assim. Opa, o que houve? Onde foi, né, que é isso que eu falo. Alguma coisa nós vamos ter que mudar, porque aceitar é fácil, né? Então, eu acho. Esther, eu quero te agradecer muito, 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 muito você ter vindo aqui, bater esse papo rapidinho, passar informação para as pessoas. Da mesma forma, me coloco à disposição. Obrigada, Paula. Mais alguém, às vezes vocês precisam. Olha, Paula, preciso comentar tal coisa, vou levar tal pessoa. Deixo aqui também, tá? Aberto. Sempre falei isso aos nobres vereadores, mesmo, né? A maioria não indo com a minha linda face. Mas estou à disposição. Precisando, gente. Tá aqui, o microfone tá aqui, olha, venham, comentem. E tudo que a gente tá aqui é para tentar achar a melhor forma para a sociedade. Não é para ela, para mim, nada. É o que nós estamos aqui falando. Hoje eu conversei com ela à tarde, a preocupação, e eu entendo perfeitamente, e olha que eu não sou mãe, e eu entendo perfeitamente o nervosismo dessas mães, desses pais, e até mesmo de funcionários, tá? Porque fica num estresse danado, e eu me coloco na situação, por quê? Gente, hoje eu estou aqui. O meu filho precisa, né, de um acompanhamento para lidar com a vida lá na frente, para ter condições de se manter, de ter a dignidade. E aí, hoje eu tô aqui, hoje eu tô cuidando, tá no meu colo. Amanhã, vai saber. E aí, assim, imagina a preocupação, né, de vocês em como vai ser o futuro. Nós temos uma missão muito importante, que é lutar. Hoje nós temos que lutar para manter o pouco que temos, né? Então, o pouco que temos. Mas o pouco para Deus vale muito. Não, e eu queria deixar aqui, né, a minha gratificação a tudo que está acontecendo, a todos, sem distinção. Quero agradecer também aos que são do contra e que acham que a verdade deles são absolutas. Quero agradecer a vocês, porque são vocês que me dão forças para estudar mais, para me embasar mais, para estar aqui, para poder, quando vocês vierem falar alguma coisa, eu ter condições de responder. Eu deixo bem claro que eu não tenho formação jurídica na área, certo? E também... eu também não tenho. E também eu não estou aqui numa condição absoluta, eu posso ter falado ou me colocado de alguma forma equivocada, peço desculpa se caso isso tenha acontecido, não foi a intenção. Mas a mensagem é de muito obrigado, e nós não vamos parar, nós vamos para frente, nós vamos para a luta. Marcinho,
obrigada pela força. Solange Freitas, obrigada pela força. Nós contamos com vocês, contamos com a sua ajuda, viu, deputada? Eu espero que a senhora se comprometa conosco, esteja conosco até o fim, porque a senhora pode contar com a gente, que a gente vai até o fim. Ótimo. Galera, mais uma vez, olha, eu vou deixar, tá lá no Stories, tá aqui. Eu digo não na violação dos meus direitos. Venha conosco lutar pelos direitos dos deficientes na educação do município de Praia Grande. Então, tá aqui, ó. Tá a página dela, tá o arroba dela, Esther Valêncio. Tanto no Facebook quanto no Insta. Então, assim, aos pais que ainda não a conhecem, que já, às vezes, tem muitos, tá? Que não estão sabendo desse movimento, aonde encontrar apoio, aonde encontrar esse grupo para conversar, para trocar ideias. Tá aqui, aperta lá, segue ela. Esther Valêncio com TH. Esther Valêncio, chama, conversa. Quem precisar também, mais uma vez, é o que eu estou falando. Estamos aqui à disposição, tá? Sempre em prol de tentar mudar e ajudar o todo, a sociedade. Você vai acompanhando as novas, o andamento. Não, mas você vai minha Obrigada, filha. Viu? A Esther vai passando, gente. E assim, ó, vou estar ali colocando. Companheira. Exato, colocando, atualizando, tá ok? E por favor, quem puder, gente, é isso que a gente tá falando. Quem puder, compareça às sessões da Câmara. Se Deus quiser, eu tenho muita fé que nós vamos fazer abaixo assinado, porque tem outra coisa, viu? Essa sessão, às 10 horas da manhã, é proposital. É pra ninguém, só aqui na Praia Grande, tá? Em Santos é à noite, é uma vez por semana, à noite. Em São Vicente é à noite. É à tarde. Não, mas é 6, 7 horas da... É à noite, porque eu já fui lá. Então, assim... Mas São Vicente é à tarde. Não, extraordinária, às vezes é à noite. É à tarde, é à tarde. Às vezes eles convocam a extraordinária à noite, mas é à Olha, tarde, 2 é horas outro da tarde. absurdo. 2 horas Agora, da tarde. Nossa, aí aqui marca 10 horas da manhã. Ah, gente, 10 horas da manhã. Quem é que tá lá 10 horas da manhã? Fala pra mim. É só quem tá né, numa folga, alguma coisa do tipo. Então, assim, futuramente, você vai ver, nós vamos fazer também um abaixo-assinado, um movimento pra mudar esse horário, porque os nobres só trabalham uma vez por semana. E aí eles só querem trabalhar às 10 horas da manhã? Ah, não, né? Mas, gente, só quero agradecer. Muito obrigada por tudo. Acompanhem. Vamos, né, independente de ter a criança autista com TEA, vamos juntar, vamos dar as mãos e vamos apoiar essa causa, porque é para o bem da sociedade. E é muito válido, tá ok? Muito obrigada. Beijo, até a semana que vem.